ter a oportunidade de meditar sobre um tema muito oportuno, chamado o dono da bola. Certa vez eu estava muito ansioso para sair com os meus amigos, ainda criança, e na época jogávamos muito handball. Na minha região, o handball era mais famoso do que o futsal. E eu fui muito animado com os meus amigos. Nessa época nós acordávamos 5 horas da manhã para jogar handball na quadra da cidade. E quando nós chegamos na quadra da cidade, ela estava aberta, estávamos todos lá pontualmente, mas não tinha bola. O dono da bola tinha faltado à nossa convocação. Esperamos ali durante muito tempo e ele não chegou. Resultado daquela madrugada, daquela manhãzinha ali, daquele dia, foi que ficamos conversando, mas naquele dia nosso time não treinou, porque o dono da bola faltou. Com isso e toda a dinâmica de Copa do Mundo que estamos vivendo este ano, torcendo também pelo nosso Brasil, tínhamos que aproveitar a temática lúdica para trabalhar com as crianças de nossa igreja e da nossa comunidade, exatamente sobre esse tema. Então aproveitei o tema artístico e tão valoroso para trabalhar em colônia de férias a temática: quem é o dono da bola? O dono da bola é Jesus. Durante os dias 14 a 17 de julho, a nossa igreja vai estar vivendo colônia de férias com as nossas crianças e vamos estar tendo a oportunidade de ministrar sobre a vida delas, sobre a importância de reconhecer quem é o verdadeiro dono da bola das nossas vidas e escolher fazer parte, então, deste time. E hoje com os irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de João capítulo 8, porque esse texto vai nos ensinar um pouco e vai trazer os ganchos necessários para refletirmos sobre o dono da bola. João capítulo 8, versos de 12 a 20. Vou ler então para os irmãos na versão NAA. João 8, de 12 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. De novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: você dá testemunho de si mesmo, o testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu dizendo: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho e nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o meu Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Vamos orar. Pai Celeste, a Tua palavra foi lida e neste momento nós pedimos para que ela fale ao nosso coração, nos ensinando mais um pouco sobre Ti, sobre as Suas Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. O texto começa dizendo: eu sou a luz do mundo, no verso 12. Você já parou para pensar quem é Jesus? Será que você lembraria aí o que a Bíblia diz sobre Jesus? Jesus é o alfa, o ômega. Ele é a estrela da manhã, a luz do mundo, como o texto diz. Ele é a porta, Ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição, a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira. O que mais é Jesus?
Naquele tempo, os fariseus estavam incomodados com o que Jesus estava fazendo, por ele se apresentar então como filho de Deus, se apresentar como alguém que tinha poder e que fazia coisas para as pessoas. Ele ajudava, ele ouvia e ele convocava as pessoas para estarem seguindo ele, seguindo os seus passos. A primeira coisa que nós temos que lembrar quando nós pensamos em o dono da bola é que o dono da bola no mundo espiritual é algo muito grande, não é uma coisa qualquer. Sem a ação divina de Deus, sem o que Jesus fez, não estaríamos nós no jogo. E para isso então precisa de uma série de passos que o cristão e o não cristão precisam percorrer. Aquele que não conhece a palavra precisa então percorrer um caminho até entrar nesse jogo. E depois que entramos para o jogo, temos um outro caminho então a percorrer. Nesse texto, enquanto Jesus conversa com os fariseus ali, dizendo que ele era a luz do mundo, que a palavra dele era suficiente para dizer quem ele era, nós entendemos ali que um grande sinal estava por vir, estava acontecendo, que era o início ou a trajetória de grande poder que se culminaria na morte de Jesus. Naqueles dias ali existia então a festa dos tabernáculos e era costume acender candeeiros para iluminar o local e iluminar a cidade. O texto histórico vai dizer que quando o tabernáculo era aceso com esses candeeiros, com essas luzes, a luz era tamanha que iluminava durante muito tempo e um período, uma quilometragem muito grande. Tamanha era essa iluminação. Esses candeeiros eram usados para lembrar a coluna de fogo que Deus mandou durante o deserto. Era parte então da revelação divina ali, a luz do eu sou. Quando Jesus diz que ele é a luz do mundo, ele está aproveitando uma cultura local de iluminação que estava presente ali nos olhos, nos ouvidos das pessoas, para lembrá-los da importância que é a luz em meio à escuridão. O dono da bola, quando entra então para uma convocação, ele quer convocar pessoas para fazer parte de uma transformação, de uma mudança. Ninguém participa do time de Jesus, joga com essa bola, se não decidir viver uma transformação. E Jesus estava ali tentando ensinar com essas palavras também aos fariseus, convencendo a eles de que apenas o que ele ensinava era suficiente para que os outros pudessem crer. Quando eu penso no jogo, eu me lembro primeiramente que todo jogo tem regras. E quando Jesus faz os milagres, quando ele conversa com as pessoas, quando ele chama os seus discípulos, ele vai ensinando as regras do jogo. As regras do jogo, algumas regras que mudariam e outras que iriam permanecer. As regras mais comuns que você lembra da Bíblia aí provavelmente está presente lá no livro de Êxodo capítulo 20, onde nós listamos 10 tipos de mandamentos. Mandamentos primários que todo ser humano que reconhece a soberania de Deus pratica. E ali naquele texto de Êxodo capítulo 20, de 1 a 17, o verso 2 vai dizer que o Senhor tirou as pessoas da terra, do Egito, e tirou as pessoas da escravidão. Fazer parte do time de Jesus e jogar com a bola desse dono significa lembrar que a nossa vida passou por esse momento de exílio, que nós saímos de uma posição de servidão a outros deuses e passamos então para um momento de seguir as regras do dono da bola. Se você está jogando no time e não segue as regras do dono da bola,
Como uma boa criança, o que você faria? Pegaria a sua bola e iria embora. Pela misericórdia divina, isso não acontece conosco. Jesus fica, Deus permanece. Mas Ele faz uma coisa interessante com cada um de nós. Ele vai nos ensinando a seguir as suas regras. O povo andou 40 anos no deserto, por quê, irmãos? Porque eles não tinham aprendido a lição. Eles não tinham aprendido as regras. Eles não praticavam essas regras. Enquanto nós não praticarmos as nossas regras, as regras que vêm de Deus até nós, nós então estaremos em uma repetição, porque Deus nos ama. E ao contrário de mim, de você, Ele não tira a bola, mas Ele quer que você jogue. Talvez nessa noite você se sinta desta forma. É um cristão velho já, mas não se sente jogando a bola, porque não segue as regras mais. Ensinaremos para as nossas crianças com essa lição de que todo mundo que joga nesse time precisa obedecer às regras, e quem não obedece recebe um cartão vermelho. Ao receber um cartão vermelho, que é a consequência da desobediência, do pecado, das escolhas que nós fazemos conscientemente de prejudicar os outros por benefício próprio, Deus então nos coloca muitas das vezes em um banco de reservas. Talvez nessa hora você lembre de algum momento da sua vida que você foi afastado por Deus em um banco de reservas, onde você vê todo o jogo acontecendo, você queria estar lá, naquela posição na igreja, com aquele cargo, e Deus fala: você não, você vai ficar aqui, no banco de reservas hoje. Para isso, Deus colocou no meu coração a história de Miriam e Arão, quando estão ali se relacionando com Moisés, conversando com Moisés, e eles ficam muito chateados, diz o texto bíblico de Números capítulo 12, e eles ficam muito chateados com a escolha que Moisés faz de escolher uma nova esposa. Eles não vão com a cara daquela esposa, e eles começam então a questionar a Deus, por que Deus só fala com Moisés? E o texto, que vale a pena ser lido em detalhes e meditado depois, irmãos, de Números capítulo 12, vai nos ensinar que ali naquela conversa eles querem colocar Deus em xeque, dizendo como que Deus deveria se revelar ao homem. Para quem que Deus deveria se revelar ao homem? Como que Deus deveria fazer isso? Porque não é possível que toda a orientação estava vindo apenas por um homem, por Moisés. E o texto do capítulo vai ensinar para a gente que Deus não gostou muito desse comportamento de Miriam. Deus se revela em uma nuvem, em uma cortina ali, conversa com eles e diz que ele se revela apenas a Moisés, porque Moisés tem uma certa comunhão com ele. E o resultado é que Miriam fica leprosa. No versículo 14, Números 12, 14, vai dizer que Miriam precisou ser afastada, foi colocada para fora do campus. Talvez aqui ela seria exilada da nossa igreja, ficaria em disciplina, sem vir nos templos, hein, pastor Davi? Não apenas pela doença, mas porque Deus queria ensinar que naquele momento, ela que também era uma pessoa importante para a liderança, para a comunidade, junto com Arão, precisavam estar no banco de reservas. É interessante porque Arão, quando ele vê Miriam doente, leprosa, ele rapidamente parece que ele muda de ideia e pede perdão a Deus. Deus, o que é isso que está acontecendo com Miriam?
ele muda ali o comportamento dele. Miriam fica então 7 dias afastada, e a ordem de Deus foi que depois dos 7 dias, eles deveriam ir lá, buscar Miriam e trazê-la de volta. Isso nos ensina, meus irmãos, que quando nós estamos no banco de reservas de um jogo, nós não ficaremos lá para sempre. Aprende logo o que Deus quer te ensinar. Se coloca logo na brecha do Senhor, busca mais. E Deus vai te revelar o que Ele quer de você. Aonde Ele quer que você jogue dentro desse time. Mas a história não é somente chutar a bola ou ficar no banco de reservas. Às vezes, nós somos substituídos. Somos retirados de vez daquela posição que nós nos achamos tão bons. Qual é o sentimento de um atacante ser substituído por outro, né? Aquele que toda a torcida está vibrando para conseguir dominar e fazer o gol. Porque ele errou 1, 2 vezes, o técnico vai ali e fala: você não. Placar de substituição aqui na minha mão, vamos substituir você por outro. A Bíblia vai nos ensinar, e o que Jesus estava querendo ensinar para os fariseus ali naquele momento, é que o papel dele aqui era ensinar quem ele era, mostrar para as pessoas o que ele faz, e que a palavra dele era suficiente para garantir que tudo o que deveria acontecer, iria acontecer. Naquele momento, eu me lembro que Jesus estava em um processo de ensino dentro do templo, tentando convencer as pessoas que ele não precisava fazer, mas ele queria mostrar que através das regras, ele também iria cumprir todos os seus passos. É quando Jesus diz, então, olha, na lei de vocês diz que se 2 pessoas concordarem, está concordado. O verso 15, 16 e 17 de João 8 vai dizer isso. E quem está concordando aqui sou eu e o meu Pai que me enviou. Então eu estou seguindo a regra de vocês também. O que eles ainda não imaginariam é que tudo isso se tornaria verdade, e que um momento de substituição iria acontecer. Jesus foi escolhido para entrar no nosso lugar, sofrer as dores do nosso pecado. Jesus entrou em substituição nesse jogo para nos salvar. Porque senão nós é que deveríamos ter sido pendurados em uma cruz por cada uma das nossas atitudes indevidas. Ensinaremos isso para as crianças com muita dor e com muito amor, dizendo que a morte de Jesus na cruz tem um significado muito importante para o cristão. O significado de substituição. E que nós precisamos aceitar ser substituídos. Por vezes nós encontramos tantas pessoas aí que parecem ser insubstituíveis, que a sua forma de agir, que a sua forma de falar, que a sua forma de construir as coisas é tão única que ninguém poderá substituir ela ou ele. Se nós não aceitarmos sermos substituídos por Jesus, nós não vamos ver os céus e teremos uma vida eterna de dor, de cansaço, de ranger de dentes. Precisamos nos colocar em uma posição de humilhação, de humildade, e aceitar que outra pessoa carregue os nossos pecados, porque foi isso que Jesus veio fazer aqui na terra.
João capítulo 8, verso 19, vai dizer que Jesus estava ali e ele disse para os fariseus que aquelas pessoas não conheciam o Pai dele. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, construídas ali com esses episódios daquela época, é viva e eficaz. E quando ela é lida, e quando ela é contada, e quando ela é proferida, ela penetra na alma, nas juntas e medulas. E ela é a única coisa que faz com que o nosso coração consiga discernir entre as coisas. Jesus ensinou ali naquele verso que se as pessoas conhecerem o Pai dele, se conhecerem a Ele, conheceriam o Pai. Mas se não conhecessem o Pai, ou Ele, não conheceriam o Pai. Para vivermos uma transformação, aceitarmos o jogo, aceitarmos o dono da bola, precisamos acreditar. Nesta noite, quem tem ouvidos que ouça e que tenha então a sua vida analisada e transformada com Jesus, porque esta é a única forma de reconhecer o eu sou, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é a raiz de Davi, aquele que é a brilhante estrela da manhã, que é o pão da vida, que é a luz do mundo, que é a porta, que é o bom pastor, que é o caminho, a verdade e a vida, que é a videira verdadeira, e hoje, que é o dono da bola. Que nesta noite o seu coração possa estar aberto a reconhecer quem é Jesus na sua vida, e desta forma você vai poder conhecer o grande juiz, o nosso Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pela meditação da Tua Palavra, obrigado porque nós temos exemplos na Bíblia para seguir, obrigado porque Jesus veio e nos ensinou como praticar todas as regras que também foram entregues pelo Senhor em Êxodo capítulo 20, obrigado Senhor Deus, porque nós nessa noite entendemos que nós não somos perpétuos, mas nós temos uma finitude dentro do tempo, e que às vezes nós precisamos estar no banco de reservas. Nesta noite, Senhor Deus, nós pregamos e aceitamos também sermos substituídos, Senhor Deus, no nosso momento final para entrarmos na Tua presença, Senhor Deus, tendo a salvação garantida, porque Jesus morreu na cruz por nós. Obrigado, Senhor Deus, por esses ensinamentos tão bonitos, Senhor Deus, que nós podemos adicionar, Senhor Deus, a toda essa temática que temos vivido de futebol, de Copa do Mundo. Oramos, Senhor Deus, nesse momento também pela colônia de férias das crianças, para que haja transformação de vida e que as crianças, através de toda essa dinâmica lúdica que está sendo preparada, possam ser impactados por uma mensagem que muda, que transforma, que elas possam decidir ter o coração transformado e jogar num time muito especial, o time de Jesus. Agora, Senhor Deus, nós pedimos também pelo nosso coração, perdoe os nossos pecados, perdoe, Senhor Deus, as nossas faltas neste momento, Senhor Deus, as faltas que só nós sabemos, e nos dar uma oportunidade de aperfeiçoar, Senhor Deus, cada uma das regras que muitas das vezes nós já conhecemos. E que se há alguém, Pai, no nosso meio que não conhece as regras, que essa pessoa tenha a oportunidade junto com no nosso meio de conhecer e se desenvolver espiritualmente contigo. Nós queremos, Senhor Deus, aumentar esse time, anunciando e falando, Senhor Deus, do Teu amor, de quem o Senhor é, até os confins da terra, em nome de Jesus.